Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sílaba tônica. Na verdade, é na aula aí do Didática com a Jana, que é aquela série que eu faço, cujo objetivo é explicar os conteúdos que os professores têm que trabalhar em sala de aula, que na verdade seria aí um papel da pedagogia ou do magistério, que a gente vai com toda aquela expectativa, né, de achar que a gente vai aprender de novo, mas a gente acaba aprendendo um monte de teorias e os professores de faculdade não passam, aí infelizmente pelas matérias para poder reforçar, retomar ou reaprender, o que vai ser ensinado para os alunos, que seria o certo, né. Então essa é a aula 8. As demais aulas estão na playlist do Didática com a Jana. Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Sempre o vídeo, nunca atividades com as pessoas que podem se beneficiar da informação, dada no vídeo. Eu vou começar aí com a sílaba tônica, explicando para vocês. No vídeo anterior a gente falou de sílaba em geral, eu mostrei os objetivos da BNCC aí, as habilidades. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sílaba tônica em especial, porque eu noto que é um calcanhar de Aquiles aí, né, ou seja, um ponto fraco que muitos professores têm, exatamente porque isso não é retomado na faculdade. Então a gente vai explorar um pouquinho essa sílaba tônica. O que são essas sílabas tônicas, gente? Vai ser sempre aquela sílaba que é pronunciada com mais força, mais intensidade em uma palavra. Lógico que quando a gente tem o acento, como as palavras que eu coloquei aí, em destaque para exemplo, fica mais fácil de identificar qual é a sílaba tônica, né. Então eu vou pedir para vocês olharem as palavras e pensarem qual é a sílaba tônica de cada uma delas. Em mágico, a gente tem o má, em frágil, o frá, e em verão, urão. Então essas daí, como a gente tem a acentuação, nas 2 primeiras e o sinal de nasalidade, que é o tio é outra classificação, né, não é acento. No verão, então a gente tem aí mais facilmente a probabilidade de identificar a sílaba tônica. E a acentuação é uma coisa aí que também vai entrar nisso, porque depois vocês vão ver que a própria regra da sílaba tônica, vai ensinar muito facilmente o aluno a entender quais palavras são acentuadas e quais não são, né. Então por isso que é importante aí a gente trabalhar também esse conteúdo a partir do terceiro ano, mas passando pelo quarto e quinto, que é aquela falha que tem na BNCC. A classificação, gente, só um minutinho, que eu tô com uma alergia hoje que vou dizer para vocês. Dê uma arrumadinha na voz, porque senão ela não vai durar até o final do vídeo. A classificação vai depender da posição da sílaba na palavra, né. Então a gente tem aí como posição a última, penúltima e antepenúltima, né. Essas são as 3 posições em língua portuguesa que vão receber classificação de sílaba tônica. Não existe classificação em outra posição da palavra. E posição é uma palavra muito importante para nós, tá. Em outros idiomas isso é diferente, né. O mais próximo do português, como eu falo para vocês, sempre é o espanhol, que é a nossa língua gêmea. No espanhol, a gente tem uma diferença. A gente vai ter 4, não são 3 sílabas tônicas, a gente vai ter possibilidade de 4 posições de sílaba tônica, que é do final da palavra para frente, assim, igual esse daqui, sabe. É que depois ali a antepenúltima vai chamar esdrúxula, e daí a que vem antes ainda da antepenúltima vai chamar sobresdrúxula. Então a gente tem essa diferença aí no espanhol. Sobre a classificação, os nomes recebidos para a tonicidade da sílaba, quando for a última sílaba atônica, a gente chama de oxítona, a penúltima é paroxítona e a antepenúltima é a proparoxítona. Vai aumentando aí, o nome, né, no caso.
Exemplos, gente, oxítona, café. E daí quando eu for dar os exemplos, geralmente quando é um exemplo, assim, que eu não vou explorar muito, eu deixo em negrito a sílaba tônica para facilitar para vocês. Então, no caso de café, a sílaba tônica é o fé, que até tem um acento, né. Na paroxítona eu peguei uma não acentuada, o camelo. Camelo, o acento aí, a tonicidade é no me, acento não gráfico, tá. E quando a gente fala acento em português, né, porque eu também sou formada em letras, nem sempre a gente quer falar do acento gráfico, às vezes a gente quer falar do acento de pronúncia acentuada, né, que seria aí exatamente a sílaba tônica. Então, em camelo, ela é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba vai ser acentuada. Acentuada aí não graficamente, né? E a antepenúltima aí, que é a proparoxítona, um exemplo é próximo. Mas a gente tem 4 obstáculos básicos que podem dificultar a aprendizagem do aluno e podem ter dificultado que você, professor, soubesse bem essa matéria, esse conteúdo, acadêmico. Então eu vou explicar quais são os 4 obstáculos para você ficar bem atento. Toda vez que você for trabalhar sílaba tônica, precisa passar pelos 4, porque às vezes tem algum aluno que ficou algo para trás, é aquela lacuna de aprendizagem. Então a sílaba tônica, ela tem 4 probabilidades de lacuna. Aqui no vídeo eu vou explicar para vocês quais são as básicas, né, naturalmente, porque tem umas coisas piores, que daí foge da sílaba tônica, mas influencia, por exemplo, ortografia. Mas que pode ajudar aí, esses 4 obstáculos pode ajudar você a perceber por que que seu aluno não está aprendendo, né. O primeiro deles, gente, é separar a sílaba, é uma coisa que deveria vir desde o primeiro ano, pelo menos finalzinho aí do primeiro ano, do ensino fundamental, e muitos professores acabam não dando essa separação, porque não vê utilidade. Mas a gente viu aí no vídeo anterior que a gente tem sim utilidade, ela é funcional, e se o professor desse caderno em sala de aula, ele saberia disso, né? Provavelmente aquele aluno, o professor copista, que é aquele que imprime folha e cola no caderno. É o típico professor copia e cola, que não tem competência pedagógica, né? E quando a gente percebe isso, a gente pede muito para o aluno separar a sílaba, porque é necessário. Então, o primeiro obstáculo da sílaba tônica é o aluno não saber separar, porque daí ele não vai saber isolar a sílaba corretamente. E isso vai causar vários transtornos ao longo da vida dele na escola. Eu coloquei 3 palavras: microfone, oceano e couve. 5 segundinhos, né? Se vocês quiserem, pode pausar o vídeo, é que eu não posso ficar esperando muito, né? Para vocês poderem separar as sílabas aí no caderno de estudo de vocês, beleza? Bom, vamos lá? Microfone, gente, ó. Primeiro eu posso segmentar oralmente, que vai ajudar na separação depois. Microfone, 4 sílabas. Oceano, oceano, 4 sílabas, porque a gente tem 2 vogais ali, que é daquela aula de vogais que eu já dei, né, então elas não vão ficar juntas. Couve, tem um aluno que vai falar assim, ó, couve, a gente não fala assim, não é natural. A gente fala couve, né, então, aí vai entrar naquela aula de vogais que eu já dei no Didática com a Jana, que você pode voltar lá se você tiver dúvida, que eu vou explicar de tom, hiato, né, toda aquela questão de encontro vocálico também. Então, ó, microfone ficou assim, oceano ficou assim e o couve ficou assim. Se eu não souber fazer a separação, naturalmente eu vou ter dificuldade em sílaba tônica, né? Então, por isso que quando a gente retoma a sílaba tônica, a gente começa sempre, independentemente da faixa etária da série, sempre começa com alguns exercícios de separação de sílaba crua, só a separação de sílaba, para eu poder identificar se meu aluno tem algum problema com isso. Porque se ele tiver, eu preciso retomar. Segundo obstáculo é a posição. Isso daí eu já vi acontecer até com professores, e são vários, não é um só, são vários. Se o aluno não desenvolveu o item posição,
do repertório de alfabetização vai ter dúvidas na localização espacial da sílaba. Lembra o repertório de alfabetização, aquele item que eu falei para vocês, que tem 13 elementos, que é necessário o aluno saber antes de começar a ser alfabetizado, mas que muitas escolas de educação infantil não dão, nem tem conhecimento que existe? Então, ele vai também influenciar a sílaba tônica, que eu estou trabalhando com a posição da sílaba, né? Então, daí vai ter aquele professor que também não tem repertório de alfabetização ele mesmo, e daí ele não conhece o repertório, não pôde se desenvolver bem, e ele vai falar assim: nossa, mas e calculadora? Ó, calculadora. Nossa, calculadora tem 5 sílabas, qual será que é a última? Que é uma palavra muito longa, não tem como determinar. A última é a mesma das outras últimas, né? Então, essa é uma dúvida que me surge. Eles entram em contato aqui, os professores, no atendimento, para perguntar isso, né? Então, aqui no vídeo eu já vou tirar essa dúvida aí para ninguém mais ficar com ela. Sobre o repertório de alfabetização, lembrando que a gente tem a avaliação lá no site da loja, que pode servir tanto para você se testar, para ver se foi cumprido todos os 13 pré-requisitos aí para você, adulto, professor, quando você estava na escola. Então, você mesmo pode fazer o teste para ver. Ou você pode usar com seus alunos, que essa é a intenção inicial, né? Vou deixar o link aqui no rodapé, né, no resumo do vídeo. E no final deste vídeo, eu vou colocar a aula 1 de repertório de alfabetização para o caso de você não conhecer essa ferramenta, tá? Na verdade, a ferramenta que eu digo é a avaliação. Mas o repertório de alfabetização é como se fosse um embarque na alfabetização, né? Sem ele, você vai ter uma série de dificuldades que pode acontecer enquanto criança e pode carregar para a vida adulta, certo? O que acontece com a posição? Quando eu tenho palavras curtas, as pessoas têm uma tendência a achar mais fácil a posição. E quando eu tenho palavras longas, parece que só porque a palavra tem uma quantidade maior, olha a quantidade que é do repertório entrando junto. De letras, a pessoa fica um pouco perdida. É igual quando a gente trabalha número, que você dá lá o número, por exemplo, 2.358.568. Daí a criança não sabe onde que põe o pontinho. Ninguém ensinou para ela que ela vai contando de 3 em 3, né? Então eu conto 3, ponho um ponto, conto 3, ponho um ponto, e daí eu vou lendo. Os pontos, eu coloco o ponto de trás para frente, e daí eu leio de frente para trás os pontinhos, né? Dependendo da quantidade. Então, é a mesma coisa aqui, quando você vê uma palavra muito grande, pode ser que dê um choque assim visual e a pessoa não saiba mais o que é uma posição, porque não foi bem trabalhado ali no repertório de alfabetização. E notem que o repertório de alfabetização não tem série. Não é eu dou para o primeiro ano um, para o segundo ano outro, não é assim. É um para todas as séries, porque vejam que ele é de alfabetização, mas a posição começa a ser trabalhada no terceiro ano, na sílaba tônica. Na sílaba tônica, tá? Mas tem outras coisas de posição antes. Então vamos aqui treinar um pouquinho. A posição, gente, não vai ser alterada, independentemente do tamanho da palavra, o último vai ser sempre o último, né? Então, quando eu tenho a palavra casa, eu vou ter casa. O ideal é você colocar um grid, que é um tipo de uma tabelinha, assim como eu coloquei aqui. Depois eu vou mostrar uma atividade assim. E você orientar a criança a colocar as sílabas de trás para frente, né? Então ela separa casa, tem duas. Então ela vai usar as duas últimas casinhas da tabela. Casa. Crisântemo, ó. Crisântemo, tem 4. Então eu vou contar de trás para frente. 1, 2, 3, 4. E vou anotar. Crisântemo. Próxima palavra, matemática. Matemática. Eu vou contar 5 porque deu 5 sílabas, tá? De trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. E daí eu posso colocar a palavra.
Independentemente, do tamanho da palavra, o último sempre vai ser o último, penúltimo sempre penúltimo, antepenúltimo sempre antepenúltimo. Por acaso, duas palavras aqui têm acento, que vai facilitar a classificação. Lembrando que o último, se for a sílaba tônica, a última seria oxítona. Se for penúltimo, é paroxítona. E se for antepenúltimo, é proparoxítona, tá? Eu vou voltar nessa tabela daqui a pouquinho, tá? Então, eu não vou classificar agora, mas você já pode classificar aí mentalmente qual que é a classificação de cada uma dessas palavras na tonicidade. Terceiro obstáculo é exatamente a tonicidade. Quando a palavra tem um acento, vai ficar mais fácil determinar a sílaba tônica, como essas palavras aqui, que eu já deixei a sílaba tônica aí em destaque, digamos assim. Eu criei uma legenda com a posição exata. Então, oxítona é a última, paroxítona é a penúltima e proparoxítona é a antepenúltima sílaba, certo? Eu quero que vocês olhem para essas palavras, anotem no caderno de vocês, e daí eu quero que vocês me digam qual a classificação de cada uma delas. Quais são proparoxítonas, quais são paroxítonas e quais são oxítonas. 5 segundos, se precisar, pausa o vídeo, que eu não posso esperar muito, né, gente? Bom, vou colocar a resposta. Se você não terminou de classificar, dá uma pausinha aí no vídeo, como eu falei. E vamos ver se vocês acertaram. Então, as palavras incrível e açúcar são paroxítonas, né? Porque a gente vai ter a penúltima sílaba acentuada aí, graficamente nesse caso. Lâmpada, vulcânico e empréstimo são proparoxítonas. E chulé e crochê são oxítonas, que é a última sílaba tônica, né? Vejam que a gente tem uma mescla dos 3 itens. Isso é importante ressaltar para o meu próximo slide, tá? Quando eu não tenho o acento, aí que vem o problema, o obstáculo, né? Porque daí, se o aluno não souber entonar a palavra corretamente, de acordo com a língua, ele não vai saber atribuir a sílaba tônica. Então, o que acontece? Eu vou fazer aqui com vocês para a gente poder trabalhar. Como que eu faço para ensinar meu aluno a sílaba tônica? Eu vou ensinar o aluno a chamar a palavra, como se eu falasse José, Maria, Clodoaldo. Então, qual eu falo mais forte, né? Clodoaldo, o ao é mais forte, paroxítono. Sei lá. Camila, o mi é mais forte, paroxítona, porque é a penúltima. Então, eu vou chamar a palavra para ver qual é a sílaba mais forte. Vamos fazer junto? É engraçado, gente. Vou chamar ela como se eu estivesse chamando musicado para ela vir até mim, tá? Engraçado, engraçado. Vejam que eu dou até uma pausa. Engraçado vai ser. Peraí, que não tá indo. Essa daqui. Eu vou fazer na linearidade, tá? Então, eu vou da esquerda para a direita para ler as palavras, não vou em listas, tá? Abacaxi. Vou chamar o abacaxi. Abacaxi, abacaxi. Qual que foi a sílaba mais longa, a mais tônica, mais intensa? O xi, né? Bola. Bola. Qual que eu dou mais, fica mais longo quando eu chamo? Bola. Bola. Vai ser o bó. Limonada. Tenta fazer você e daí eu faço. Limonada. Limonada.
Vai ser na. Carnaval, carnaval. Val. Tenta, professor. Professor, professor. Vai ser o sor. Crucifixo. Crucifixo, crucifixo. E agora eu vou classificar. Então, eu vou observar quais que são as últimas, quais são as penúltimas e quais são as antepenúltimas. 5 segundos, gente. Aqui vai acontecer uma coisa interessante. Vamos ver se vocês descobrem o que que é. Vocês devem ter percebido que não tem a bolinha verde da proparoxítona. E daí você pode pensar assim, nossa, será que a Janaína esqueceu de colocar uma proparoxítona? Não, gente, eu não esqueci de colocar a proparoxítona, tá? Nós estamos falando de palavras não acentuadas graficamente. E a proparoxítona tem uma regra, que é o quarto obstáculo dos alunos, as regras, que vai fazer com que a proparoxítona não possa estar nesse slide, tá? Então, eu vou lá para as regras, ó. Quanto mais o aluno dominar a posição, a separação de sílaba, a tonicidade, mais fácil vai ficar ele entender essas regras, né? No caso da proparoxítona, todas elas são acentuadas, não existe proparoxítona sem acento. Então, quando eu classifico aqui, como são todas palavras sem acento gráfico, eu não vou ter uma proparoxítona, porque todas são acentuadas, como é o caso daquelas lá. Deixa eu até voltar aqui, ó. Lembram as verdinhas? Lâmpada, vulcânico e empréstimo, todas as três são acentuadas graficamente, porque elas são proparoxítonas, né? Mas nem todas as palavras acentuadas são proparoxítonas. A gente tem regrinhas aí para paroxítona e oxítona também. E elas são tão curtas as regras que eu não preciso falar muito de palavras que não são acentuadas. A gente vai falar só das que são acentuadas graficamente, tá? A proparoxítona, todas são acentuadas com acento gráfico, ou circunflexo, ou agudo. A gente vai ter a paroxítona, que são as terminadas em R, L, N, X, PS, AN, AN, ON, US, I, EI. Todas essas daí terminadas nessas letras, elas são acentuadas, que nem a palavra hífen, que termina em N. Hífen. Hífen é uma paroxítona, termina em N, então ela leva acento, né? Tríceps. Tríceps também é acentuado, porque tríceps, ele termina em PS, né? Então a gente vai ter essas regrinhas aí que vão facilitar. Frágil. Frágil termina em L. É paroxítona, tem acento gráfico. E as oxítonas são as terminadas em A, E, O, EN, OI, EL e EI, né? Então, por exemplo, café, que eu tinha dado o exemplo lá no comecinho, né? Café, café é oxítona, porque a última é acentuada. Acentuada que eu digo tônica, né? Mas como a gente tem terminado em E, então eu vou levar acento gráfico também. Vejam que o oxítona é até mais fácil de gravar, porque eu vou trabalhar com as vogais mesmo, né? A gente não tem semivogal, a gente tem ditongo. Que nem cowboy, né? Chapéu, anéis. Então a gente vai ter as oxítonas aí com essas vogais para poder dar a tonicidade. Voltemos lá naquele treino. Lembra que eu falei que a gente ia voltar? Lembra dessas palavras aí? Agora a gente vai classificar elas. O casa, gente, qual que é a sílaba tônica de casa? Vamos chamar casa? Casa é o K.
Como é a penúltima, ela vai ser uma paroxítona, né? Crisântemo, crisântemo. Essa é acentuada, fica mais fácil, mas mesmo assim eu vou chamar para vocês verem como fica a tonicidade. Todas as proparoxítonas, que são as que têm a antepenúltima sílaba, são acentuadas, tá? Matemática, matemática. Ah lá, a gente tem o má também, então é uma proparoxítona. Duas proparoxítonas e uma paroxítona aqui. E a gente vai treinar um pouquinho mais. Eu tenho esse material que se chama sílaba tônica. Ele vai começar desde a separação de sílaba, então a gente primeiro vê se o aluno sabe separar as sílabas, para depois passar para as classificações, para tonicidade, para todo esse tipo de coisa. Então a gente tem nesse material, que eu vou deixar o link dele no resumo, uma atividade que se chama o craque da sílaba. Nessa atividade, eu tenho 5 itens para cumprir. Eu vou desembaralhar as sílabas, tem um exemplo aí. Vou reescrever as palavras na mesma ordem que elas estavam. Vou listar as palavras na tabela que tem aí embaixo, em ordem alfabética. Separar as sílabas, colocando a partir do último quadrinho. E contornar a sílaba tônica, para poder identificar aí qual que é a classificação. Então vamos lá, eu vou colocar as regrinhas aqui do lado. E eu peguei um pedacinho da atividade, não tá ela inteira, tá? No grupo 1, a gente tem essas 4 palavras. Primeiro, a gente precisa desembaralhar as sílabas delas e escrevê-las na ordem. Então, 5 segundos para vocês fazerem isso, que é aquele que você pausa o vídeo se não deu tempo. Ficou assim, ó. Matéria, surpresa, tomate, computador. Agora, você vai reescrever elas como se fosse uma lista vertical, em ordem alfabética. Então, você vai pegar essas 4 palavras que a gente descobriu quais são e colocar em ordem alfabética, na tabelinha, ali naquele quadrinho, né, que está mais em destaque. 5 segundos. Ficou assim. Daí, eu vou separar as sílabas, só que eu tenho que tomar o cuidado de contar de trás para frente na hora de colocar. Então, por exemplo, computador. Tem 4. Então, eu vou contar 4 quadrinhos e começar a escrever as sílabas. Matéria. Então, assim por diante. 5 segundos. Tem que ter ficado assim, ó. E daí eu vou contornar a sílaba tônica. Computador, matéria, surpresa, tomate. A gente vai ter aí computador, que é... Qual que é a classificação dele? Quem falou oxítona acertou, porque é a última. E as outras 3, elas ocupam todos o penúltimo espaço ali. Então, elas vão ser paroxítonas, né, gente? Vamos lá. Se você gostou das dicas aí, a gente tem lá no site da loja esses 3 materiais que vão ensinar questões de sílaba tônica, só sílaba tônica, ou no caso do pacote especial, a gente tem um pouquinho de acentuação para poder diferenciar aí a questão dos acentos mesmo e do sinal de nasalidade, que é o til. O primeiro são atividades de fixação, então ele já começa com atividades de sílaba tônica mesmo. O segundo, que é aquele que eu mostrei para vocês, ele vai começar desde a separação de sílabas até as partes mais complexas. Então, ele vai aos pouquinhos aumentando a dificuldade. E o terceiro, ele é um pouquinho mais básico, ele vai falar de palavras com acento, né? E sílaba tônica. Eu sugiro o amarelinho para terceiro ano e os outros 2 para quarto e quinto.
mas depende da sua turma, se ela é mais forte ou mais fraquinha, né? Lembrando que, como vocês puderam ver, e como eu sempre falo, nem sempre o professor está apto para fazer material didático, mesmo porque a gente não teve na faculdade esta matéria, né? Ninguém aprende na faculdade como fazer material didático. Teria que ter tido aulas de arquitetura de informação e engenharia pedagógica, que a gente não tem. Além disso, eu sou formada em letras, né? Então, quando eu faço uma atividade, eu consigo trazer coisas que outras pessoas não conseguem, porque eu olho como um profissional da área para a atividade, né? Então, isso vai fazer toda a diferença aí no resultado do seu aluno e na qualidade da sua aula. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem adquirir materiais para ver qual é a qualificação da pessoa para fazer aquilo. Porque muitas vezes é um professor que nem sabe o que está fazendo, ele está copiando de outro lugar e só mudando as palavras, né? E daí vira aquela caca pedagógica. Sobre as aulas, gente. Como a gente já está aí na aula 8, quando esse vídeo, a gente tem uma regra para o Didática com a Jana. Quando o vídeo alcançar um certo número de visualizações, é que eu começo a fazer o próximo, né? Como a gente já vai para a aula 9, o vídeo anterior até o vídeo da aula 7, eu falei que quando alcançasse 300 visualizações, eu ia colocar a aula 8. Então, alcançou, eu comecei a fazer a aula 8. Agora, para eu poder fazer a aula 9, eu vou precisar que o vídeo alcance 320 visualizações. Porque a gente quer que esse tipo de aula todos os professores assistam para a gente poder melhorar a educação no Brasil. Porque é uma aula que faltou a todos na faculdade, né? Então, quando chegar a 320 visualizações, eu vou pôr o próximo vídeo, que é como que você ensina o aluno a usar a cola líquida, que é uma aprendizagem necessária. E daí eu vou explicar no vídeo por quê. Dito isso, compartilhem o vídeo, porque só assim a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Coloque nos grupos, coloca nas redes sociais, manda para o Stories do Instagram, põe no TikTok o link, faz o que você puder para poder divulgar aí o vídeo. Porque o meu trabalho eu estou fazendo, que é trazer a aula que faltou na sua vida, né? Agora você precisa ajudar o meu trabalho, que é divulgar o meu canal para outras pessoas, né? É uma troca justa. Mesmo porque, por enquanto, eu nem estou cobrando por esses vídeos, e se continuar aí divulgando o vídeo para os seus colegas, eu continuo sem cobrar, né? Porque daí, se cobrar, no caso, aí seria no clube de membros, que tem uns cursos fantásticos lá, super estruturados, né, também. Mas, enfim, claro que você já é membro do meu canal, porque você já sacou que por menos de R$ 10 você muda a sua vida com o meu canal, né? Lá no clube de membros. Mas voltando aqui para o Didática com a Jana, é isso. Espero que tenha sido bastante funcional para você, que tenha sido muito proveitoso e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori.